Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor porque Ele é bom. A bondade dEle, ela é grande e poderosa, né? Nós não podemos expressar, né, o amor de Deus, a bondade dEle por nós. Muitas vezes nós nos encontramos tristes, mas o Senhor é conosco. Que nesta hora de hoje, o Senhor dentro de nossos lares, muda a nossa história, nos dê força, nos dê sabedoria. E aqueles que estão afastados da presença do Senhor, que o Senhor tenha um encontro real e notório com eles, que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos glorificar e exaltar o nome dEle por tudo, porque Ele é bom. No domingo ali na nossa igreja, um irmão que estava um pouco afastado da casa do Senhor, reconciliou. E eu fiquei muito feliz, né? Porque é muito bom ver os homens e as mulheres de Deus se achegar mais ao Senhor. Porque já está difícil sem Ele, imagine com Ele, né? E que nesta hora o Senhor venha nos dar sabedoria e autoridade para permanecer, porque não tem sido fácil. Mas Ele é fiel. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, onde diz assim: a volta de Deus, o Senhor Deus diz. A volta de Deus, o Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, aleluia, volta para mim. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles e seja fiel a mim. Então, sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto. Quando jurar por meu nome, todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Aleluia. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeie a semente no meio de espinho. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dedique a mim de todo o coração. Senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Amém? Então aqui Deus, Ele adverte o povo, né, através do profeta Jeremias, para se voltar para Ele, para largar os ídolos, né, para jogar fora os ídolos e falar a verdade, ser fiel. E quando jurar pelo nome dEle, que faça um juramento a qual seja verdadeiro, né? E Ele ainda fala mais, are a terra, ou seja, cuide, né? Para que venha, nessa época aqui, Ele estava falando de terra mesmo, terreno, né? Que estava falando para Jeremias falar para o povo, que era para eles fazer arar a terra, né? Ou seja, começar a preparar a terra para ser plantada, para ter a colheita. E nos dias de hoje, eu vejo aqui Deus falando para nós, que nós temos que estar preparados, né? Que nós sabemos que nós estamos feitos do pó, e para Ele nós vamos voltar. Então aqui eu, Maria, me vejo Deus falando comigo assim: olha, te prepara, cuide do terreno que é meu, né? Cuide desse terreno que é meu, porque eu vou fazer sair desse terreno frutos. Então, se nós cuidamos, né, do terreno, de nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos formou, Ele está dizendo: ó, frutos botarão daí.
né? E muitos que olhar para nós, vai olhar e vai dizer, eu quero servir esse Deus. Ou então vai buscar em Deus por causa do nosso testemunho. Por esse testemunho que nós dermos através do nosso andar, do nosso falar, de como nós vamos se portar, onde quer que nós estejamos, dentro ou fora da igreja, a pessoa vai querer olhar, vai olhar para nós e vai querer falar, eu quero servir o mesmo Deus que essa pessoa serve. Então, o povo vai ver e vão clamar e louvar o nome dele, né? E ele vai se alegrar. Mas se nós não tomarmos posição, não nos posicionar como homens e mulheres de Deus, o furor dele vai vir sobre a nossa vida como fogo. Quem poderá apagar? Né? Então que nesta hora de hoje, o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos capacitar a ser pessoas melhores, a fazer o melhor, trazer o melhor de Deus para nós. Porque não é fácil, né? Eu estava hoje ali no meu serviço e falando, Senhor, me ajude a orar mais, a buscar mais a Tua face, porque é muito fácil nós se desviar da palavra, se interagir com outras coisas. E quando eu falo outras coisas, eu não estou falando de nada pecaminoso, não. Eu estou falando de se desviar para olhar para outras coisas, fazer aquilo que não vem, não traz êxito nenhum para nós, como, por exemplo, assistir uma novela, né? Às vezes a pessoa senta num lugar ali, num local confortável, liga a televisão, passa horas e horas. Quando você vai olhar, meu Deus, tantas horas aqui vendo, né? O que foi que me edificou? Nada. Mas quando nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, né? Muitas vezes o inimigo nos traz aquele cansaço, né? Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, onde na mensagem falava assim, que às vezes a gente pensa coisas e acha que aquele pensamento é nosso, e é o inimigo colocando na nossa mente, bochechando nosso mente para nos desviar do caminho do Senhor. Eu estava aqui olhando, né, repetindo hoje no livro de Jó, no capítulo 17, e vendo, né, a angústia daquele homem, o que aquele homem passou, porque ele era um homem justo, né? Então, muitos passam porque não querem andar na presença do Senhor. E aquele que é tão justo quanto Jó, passa para mostrar para os nossos adversários que verdadeiramente servimos a um Deus fiel. E vem também aqui os amigos dele, né? Falando, questionando, e ele tentando se defender dos inimigos, dos amigos dele, tentando explicar o que estava acontecendo, mas eles não davam ouvido. Então muitas vezes nós nos encontramos assim, né, numa situação a qual nós não sabemos nem sequer explicar, justificar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, tu tens um advogado, Jesus Cristo, você tem um juiz, Deus, e você tem um consolador, o Espírito de Deus. Amém? Então coloque todas as suas preocupações, né, na mão dessas três trindades santas, porque eles vão fazer, ele vai fazer. E ainda que você não crer mais, ainda que a luta está perrengue mesmo, ainda que a dor está que você não pode nem respirar, diga, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que Tu és Deus e Tu vai fazer. Que nesta hora o Espírito Santo entre na tua casa, na tua causa, toma a tua causa para Ele, se revele para você e que você venha se levantar em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada vida aqui nas tuas mãos. Repreende todo o cansaço físico e espiritual. Senhor, nos guarde e nos livre de todo espírito maligno, de confusão e de enfermidade. Que nós possamos sempre glorificar e exaltar o Teu nome. É o que eu te peço nesta hora. Vá de conta os meus filhos e os meus netos e a minha família. E cada família aqui representada, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a petição dos teus servos. Lança por terra, Pai, toda a bagunça que o inimigo tem tentado fazer esses últimos anos em nossas vidas. E nos levanta para glorificar e exaltar o teu nome. É o que eu te peço e rendo graças a Ti. Que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Amém? Fique na paz, compartilhe, deixe o seu joinha. Me siga no meu canal, em nome de Jesus.